Essa disciplina, você vai precisar muito utilizar uma plataforma, como existe um problema mesmo de visualização, porque é muito difícil entender a função que está escrita e imaginar um gráfico dela. Aham. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar Nada. aqui o GeoGebra. O GeoGebra, você está familiarizada com ele? Sim, tem muito tempo que eu não entro, mas se não tiver mudado muita coisa. Não mudou muita coisa, eu também fazia um tempo que eu não entrava, e aí eu entrei para lançar. Então, a função f de x é um z, né? Então, vem aqui, z é igual, aí eu lanço a ideia de uma raiz quadrada, abro um parênteses, porque eu vou ficar agora tudo dentro da raiz quadrada, lanço 36 menos 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado. E aí eu tenho a minha função, que é essa aqui. Quando você for estudar, a gente vai discutir muito sobre isso, você vai girando o gráfico até ver onde que ele toca lá no X, onde que ele toca no Y, onde que ele toca no Z. E aí, lá na geometria, a gente estuda um pouco isso, assim. Isso aqui, por exemplo, é uma parábola quando eu olho ela de frente, é um elipse quando eu olho ela de cima, tá vendo? E como é que você vai aprender a identificar isso? Pela função. Então, se eu elevo os dois lados ao quadrado, eu tenho um z ao quadrado igual a 36 menos 9x ao quadrado, menos 4y ao quadrado, aí eu passo tudo para lá, ficaria assim, ó, 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 36. Concorda comigo? Concordo. Eu elevaria os dois lados ao quadrado e organizaria. Então, sempre que eu tenho os três, x, y e z, eu tenho três dimensões, eu tenho três eixos, então eu estou falando de uma imagem, vamos dizer assim, de uma figura que não está no plano, está no espaço. E aí, como que eu sei onde que ela vai tocar no Z, no X e no Y? Para eu saber onde que ela vai tocar no Z, eu vou zerar as outras duas incógnitas. Como é que eu sei que ela está no Z? Porque se ela estiver no Z, eu estou em uma região em que o X e o Y é igual a zero. Faz sentido? Faz. Então, se eu zero o Y aqui é 10. Se eu vou lá para o Y igual a zero, lá no verdinho igual a zero, eu estou lá no ponto sobre o eixo Z. Então, se x e y são z, e eu tenho que z ao quadrado é igual a raiz de 36 ao quadrado, então z ao quadrado é igual a 36, z é igual a mais ou menos 6. Aí a gente vai estudar isso aqui agora. O exercício, ele pede para você fazer essa análise, praticamente desenhar o gráfico e traduzir o que ele significa. Então, a gente vai voltar lá na resolução desse exercício aqui, para a gente entender, afinal de contas, o que ele queria e o que tinha que ser feito e o que a gente fez. Então, beleza. Dada a função, determine o seu domínio e esboce a sua imagem, as curvas de nível de f, desenhando-as e faça um esboço do seu gráfico. Então, vamos por partes. Primeiro, ele falou da função. Sempre que ele falar a função, você tem que imaginar o que essa função representa. A primeira coisa que você vai fazer é lançá-la no GeoGebra. Sempre. Você falou função, você lança ela no GeoGebra, porque vai ficar mais fácil de você visualizar o que ele está te pedindo. Determine o seu domínio. Domínio, aí eu já vou para a resolução, porque é mais fácil explicar a partir da resolução. Então, eu tenho domínio. Precisamos de 36 menos 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado maior ou igual a zero. Por que isso? Porque eu tenho que esse 36 menos o 9x ao quadrado menos o 4y ao quadrado, ele está dentro de uma raiz quadrada aqui, ó. Então, os domínios são os valores que eles podem assumir sem ferir a matemática. E eu não tenho, dentro do conjunto dos reais, uma raiz negativa, uma raiz em que o resultado é negativo. Então, por isso que ele fala assim, ó, tudo isso, dos 36 menos 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado, deixa eu diminuir o zoom e melhorar a visualização, tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser zero, porque o zero, existe raiz de zero é zero. Mas ele não pode ser menor do que zero. Por isso que ele organiza assim. Então, vou dar um zoom aqui para facilitar. Então, se 36 menos 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado é maior ou igual a zero, eu tenho que 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado é menor ou igual a 36. Aqui você tem que tomar um cuidado quando você for
fazer esse jogo de sinal envolvendo maior ou menor, porque você viu que ele inverteu, aqui era maior e aqui agora ele é menor. Com esse jogo de sinal, você tem alguma dificuldade? Você acha que você vai ter algum problema? Não, acho que não. O que é a dica que eu dou? Em vez de você inverter, você passa para o outro lado tudo que está negativo e deixa desse lado de cá o que é positivo, para você não ter que ficar brincando com essa ideia de inverter menor, maior, etc. Tá. Então, se 36 é maior ou igual a 9x ao quadrado menos mais 4y ao quadrado, que passou para lá ficou positivo, aí sim faz sentido eu imaginar que se 36 é maior, então 9x e 4y são menores. Tudo bem? Aí depois que você fizer isso, e você for espelhar, aí você espelha tudo, os números e também o símbolo, que vai ficar mais fácil de você entender. É como se fosse assim, ó, x é maior que y. Aí se eu falo do y primeiro, então o y é menor que x. Então se um é maior que o outro, esse outro é menor do que aquele um. É mais fácil de entender assim do que ficar fazendo jogo de sinal. Entendi. Entendeu? Mas a gente vai falar muito sobre isso, porque isso aqui vai se repetir muitas vezes. Aí ele tinha essa estrutura, ele divide tudo por 36. Por que ele divide tudo por 36? Porque quando a gente está falando de cônicas e quádricas, o formato da equação é sempre nessa ideia de ser igual a 1, menor ou igual a 1, maior ou igual a 1. Sempre, eu estou falando de cônicas, isso é coisa lá da geometria analítica, a gente vai fazer com que esse número que fique sozinho, ele se transforme em 1. Então, se aqui fosse 17, a gente ia dividir por 17. E aí eu tenho, então, que o domínio é o conjunto de x e y pertencente aos reais, e está reais ao quadrado, porque eu estou falando de x e de y, de forma que eu tenho x ao quadrado dividido por 4, mais 9y ao quadrado dividido por 9, menor ou igual a 1. De onde que veio esses números? Divido 9x ao quadrado por 36, eu fico com 4 embaixo. E quando eu divido 4y ao quadrado, eu fico com 9 embaixo. Você entendeu por quê? Que 9 vezes 4, 36, e 4 vezes 9, 36, né? Tranquilo? Uhum. E menor ou igual a 1, manteve o sinal, o sentido e ficou 1. Isso aqui, ó, é a equação de uma elipse. Quando eu estou analisando o intervalo em que o meu x e o meu y pode assumir. E aí, agora que o GeoGebra vai se tornar cada vez mais importante, porque quando eu vou lá no GeoGebra e eu olho de cima, eu tenho um contexto dos valores que o meu x e o meu y, eu tenho x aqui, ó. Deixa eu virar certinho aqui, ó. Aqui, ó, como se eu estivesse andando por um cartesiano agora. O x para a direita, positivo, e o y para cima, positivo. Tudo bem? Tudo. Quando eu dou um zoom, é como se o meu x ele variasse de menos 2 a 2, como se fosse o raio do x. E o meu y está variando do menos 3 ao 3, tudo bem? Uhum. De onde que vem esse raio 2? Esse raio 2 ele vai sempre acompanhar o número que está sobre o x e sobre o y. Então é como se eu tirasse a raiz quadrada dessa fração aqui, ó. Eu tenho um x que ele pode ser dividido por menos 2 ou 2. Por que menos 2 ou 2? Porque a raiz de 4 ele pode ser tanto menos 2, que menos 2 vezes menos 2 é 4, quanto 2, que 2 vezes 2 é 4 também. Então, se eu tiro a raiz de uma elipse no eixo do x, eu tenho que o meu x vai assumir valores entre menos 2 até 2, para um y igual a 0. Por que isso? Porque eu estou falando que tudo isso é menor ou igual a 1, não é? Sim. Então, se ele é menor ou igual a 1, o limite máximo do que ele pode ser é 1, tudo bem? Tudo. Que ele tem que ser de 1 para menos. Então, eu tenho que se o x for menos 2 ao quadrado fica 4, 4 dividido por 4, 1. Da mesma forma para o y menos 3 ao quadrado ou y3 ao quadrado, se eu zero o x, eu tenho 3 ao quadrado 9, dividido por 9, 1. Eu estou no limite do que ele pode assumir, certo? E olha, tanto que é legal. Quando o meu x ele assumiu 3, eu estou sobre o eixo. Quando o meu y assumiu 3, eu estou sobre o eixo y, portanto, o meu x é igual a 0. É muito legal de ver quando eu junto a álgebra com a geometria, porque aí fica mais claro o que são aqueles números e o que são esses desenhos, tudo bem? Certo? Dessa forma, eu defini o meu limite do z, o meu limite do x e o meu limite do y.
Por que, então, que o x e o y variam de menos 2 a 2 e de menos 3 a 3, e o z não varia de menos 6 a 6? Porque a minha função ela é dentro de uma raiz quadrada, e o resultado dela não pode ser negativo. Se eu não tivesse essa estrutura de uma raiz quadrada, eu poderia ter um elipsoide completo, que ele vai lá no menos 6 e vai até o 6. Entendi. Tudo bem? A gente vai estudar situações nesse sentido, que aí você vai ter uma figura completa lá e vai ficar mais fácil de enxergar isso acontecendo. Então, a letra A, vamos dizer assim, dessa questão 1, era isso, o intervalo do domínio em que o x e o y podem assumir. Esse é um primeiro contato, depois a gente vai fazer exercícios para praticar isso, tá? A imagem é o resultado. Então, o domínio, você imagina assim, ó, domínio é quando a gente fala daquelas variáveis que são livres. O x e o y está dentro de uma equação em que ela pode assumir valores. Elas são as variáveis livres, a gente está falando de domínio. A imagem é o resultado que o comportamento dessas variáveis livres vai gerar na minha equação, na minha função. Então, a partir do momento em que eu quero definir a imagem, eu primeiro preciso pensar no meu domínio, porque é ele que vai definir o comportamento da minha função e, consequentemente, do meu resultado. Então, quando a gente fala da imagem, a gente volta lá para as condições dos valores em que ela pode assumir dentro de um intervalo aceitável dentro da matemática, como a raiz quadrada não poder dar um resultado negativo e assim por diante. Aí, ele trabalha com a seguinte ideia. A imagem, então, é o intervalo de 36 menos 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado entre 0 e 36. Por que isso? Porque eu sei que ele tem que ser maior do que 0, e eu sei que ele não pode assumir um valor maior do que 36, porque eu tenho 36 menos alguma coisa. E o resultado dessa coisa ao quadrado nunca vai gerar um resultado maior do que 36, porque eu estou subtraindo uma coisa, eu estou fazendo assim, ó, menos 9x ao quadrado. Independentemente do valor do x, positivo ou negativo, esse resultado do x ao quadrado vai ser positivo. Que junto com esse menos 9 vai ser sempre um valor negativo. Porque menos 9 com um valor positivo é menos um valor negativo, que é o resultado daquela multiplicação, né? Menos com mais é menos, etc. Tudo bem? Tudo. Então, eu tenho esse intervalo conhecido de 0 até 36, em um domínio, e temos, então, esse intervalo de 0 até 6, em que a função também pode assumir o valor de 0 como resultado, ou o valor de 6 como resultado. Então, o valor 6, ele é atingido em 0, 0, ou seja, quando x igual a 0 e quando y igual a 0, e o valor 0 em toda a fronteira da elipse. Logo, a imagem de f, que é a imagem da função, é igual a um 0, um intervalo entre 0 e 6. Isso aqui de cochete é diferente disso aqui entre parênteses. Então, muito cuidado, pode ser até interessante a gente realmente chamar a atenção, porque até vai aparecer na descrição do vídeo. Uma coisa é o parênteses, quando a gente está falando de x e de y. Quando está entre parênteses desse jeito, a gente está falando que o x assumiu o valor de 0 e o y assumiu o valor de 0. Quando a gente tem um cochete, a gente está falando que o seu z variou entre 0 e 6, que é a imagem. A gente, com a prática, isso vai familiarizar, mas estou chamando a atenção para a gente anotar isso em algum lugar para depois lembrar. Faz diferença também quando o cochete ele é para dentro, para a direita, e quando o cochete é para a esquerda, quando ele fecha o número ou quando ele está de costas para os números. Quando ele está de costa para o número, significa que ele não pode ser aquele número, ele é a partir daquele número o próximo, ou seja, ele não seria assim, ó, menor ou igual. Se eu tivesse uma situação em que a função não pudesse ser 0, eu tivesse assim, ó, 0 menor do que a função, menor do que 6, aí esses cochetes estariam de costas para o 0 e para o 6. Entendi. Depois a gente vai ver isso acontecer. Só estou chamando a sua atenção para, quando isso acontecer, você não estranhar completamente esse comportamento, entendeu? Então, aí beleza, essa é a letra B, a gente matou a imagem do resultado, que pode ser visto no gráfico da seguinte forma. A imagem é um intervalo de quando eu olho para o gráfico, posicionando exatamente na ideia em que eu tenho o limite da minha imagem, que começa lá no 0 do z, ó, o 0 aqui, e vai até o limite do 6. Essa é a imagem. Esse comportamento aqui do z, é o resultado daquela função que depende de x e de y. Quando ele fala de curva de nível, ele está querendo dizer, nesse intervalo, como é que esse gráfico se comporta? Então, imagina comigo, eu já sei como é que ele é lá na base,
eu já sei como é que é o topo dele, que é um ponto em que x e y são iguais a zero e o z é igual a 6. Mas como é que é o corpo dele? A curva de nível é usada muito na agronomia também para calcular o comportamento daquele território, se aquilo ali eu tenho uma serra, se é plano. Curva de nível é para eu entender a partir de cortes em que eu olho de frente, como se eu estivesse fazendo um corte de uma planta baixa. A planta baixa é uma curva de nível a 1,5 m do chão. Sim, curva de Legal? nível eu entendo mais do que cálculo. Topografia, projeto, tem mais a ver com o que você faz, né? Sim, Então, quando ele falar em curva de nível, você vai pegar a sua equação e vai atribuir valores para ela a partir do eixo em que você está analisando. Qual o eixo que você está analisando? O eixo da imagem. Então, eu vou atribuir valores para z. Por exemplo, quando z é igual a zero, eu tenho uma elipse. Que eu olho de cima, eu estou vendo a elipse encostando lá nos eixos. Quando z é igual a 6, eu tenho um ponto, que é esse pontinho bem aqui em cima. entendi. Mas e quando z é igual a 1,3? Bom, quando ele é igual a 1,3, eu tenho elipse também. É fácil de entender que isso aqui é uma elipse, independentemente do corte que eu faço nela. Aí você vem aqui no GeoGebra, que é muito legal isso, porque aí você pode definir uma combinação de expressões em que você vai falar assim, ó, eu tenho um f de x, ou enfim, um f de z, qualquer coisa nesse sentido, você vem aqui e fala assim, ó, z igual a 3. O que é o z igual a 3? É um plano em que o x e o y são livres, mas você consegue ver esse plano cortado aqui, e ele também tem o formato de uma elipse? Sim, Legal, não é? sim. E você pode brincar com as possibilidades do GeoGebra, assim. Você pode mudar aqui, ó, o comportamento dessa equação. Em vez de ser um 36, você pode vir aqui e fazer dele um 25. O que acontece com esse gráfico? Ele passa aí só até o 5, que é a raiz de 25. E se eu jogar um 9? Aí eu tenho um ponto que toca lá no eixo z igual a 9, porque a raiz de 9 é 3, e agora eu tenho um comportamento aqui. Então, é muito possível você, a partir do momento em que você brinca com as possibilidades, você realmente vai entender o conteúdo, porque ele fez sentido, né? Uhum. Então, as curvas de nível vão provar o quê? A curva de nível variando entre 0 e 6, eu vou atribuir para os extremos. Então, eu tenho essa atribuição geométrica, mas eu tenho que fazer uma análise, um cálculo, para analisar o comportamento dessa curva, independentemente do valor do C. Eu sei que o meu C, que é a curva, vai variar entre 0 e 6. Mas vamos imaginar que eu não sei qual é o valor dele. Eu sei que ele é entre 0 e 6, mas são infinitas as possibilidades. Faz sentido? Faz. Então, eu atribuo um valor de C ao meu Z. Meu f de x e y agora é C. Então, eu tenho que toda aquela equação lá do começo, raiz de 36 menos 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado, é igual a um C. Qualquer. Sempre vou fazer isso. E eu vou desenvolver isso. Eu levo dos dois lados ao quadrado para eliminar a raiz quadrada. Vai ficar um 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 36 menos c ao quadrado. Por quê? Porque o c ficou ao quadrado, ele passou para lá, ficou 36 menos ele, esse 9x ao quadrado e esse 4y ao quadrado, que eram negativos, passaram para lá e ficaram positivos, tudo bem? Tudo. Aí eu vou isolar o x. Como é que eu isolo o x e o y? Igual eu fiz lá em cima, eu vou dividir tudo por 36. Aí eu tenho que x ao quadrado dividido por 36 menos c ao quadrado sobre 9, que é 36 menos c ao quadrado dividido por 9, porque o x estava acompanhado com 9, né? Aquele que a gente já fez, né? Ele está invertendo as frações aqui, tá? Depois a gente faz isso passo a passo. Não preocupa com esse resultado específico, você só precisa preocupar com a estrutura do resultado. Eu sempre tenho que encontrar uma estrutura em que o resultado é igual a 1. Para chegar nisso, eu tenho que dividir por 36. É aquilo que a gente falou da ideia que se fosse um 17, por exemplo. Uhum. E aí, essa estrutura que está aqui embaixo, na geometria, mostra que isso são elipses. É claro que você não precisa saber disso agora, a gente vai revisar essa parte da geometria necessária, e só que ele está falando que o resultado são elipses concêntricas de semi-eixos, já vou explicar
que significa? Que encolhe à medida que C cresce. C é igual a 0 da elipse da borda, C é igual a 6, a elipse da borda, que é aquela, quando o meu C é igual a 0, eu tenho essa elipse maior. Olha que legal que ficou essa imagem. Quando C é igual a 0, eu tenho essa elipse maior. Quando C é igual a 3, eu tenho essa elipse menor. E quando C é igual a 6, eu tenho esse ponto no meio da elipse aqui, ó. Sim. E ele está explicando isso de outras formas, que encolhe à medida que você cresce. Quando, então, o C alcança o ponto 6, eu tenho uma elipse que, na verdade, ela vira um ponto. Ela desaparece, perde a sua característica, a sua propriedade de elipse e vira só um pontinho, né? E aí, beleza, esse é o estudo da curva de nível. Aí depois ele fala o gráfico. O gráfico, que é a próxima questão que ele pediu dentro do exercício, fala assim, ó, ele quer que eu desenhe o gráfico, o GeoGebra já entregou o gráfico para a gente. Ele quer que a gente desenha, ele quer que a gente chegue nesse gráfico aqui. Como é que a gente vai desenhar esse gráfico? A gente vai fazer um estudo da função, não só do x e do y, agora a gente vai estudar a estrutura inteira, porque como a gente está falando de 3 variáveis, x, y e z, isso é o espaço, né? Então eu organizo a minha equação elevando os dois lados ao quadrado, fica z ao quadrado igual a 36 menos 9, x ao quadrado menos 4, y ao quadrado, e o z ele precisa ser maior ou igual a zero, porque o resultado está dentro de uma raiz quadrada, né? Aí ele organiza igual a gente organizou da outra vez, só que agora o z também vai ficar dividido por 36, porque agora aqui eu tenho a equação de um elipsoide, que é uma elipse no espaço. Tá? Aí, por que ele sabe? Aí, como que eu sei os valores do intervalo? Aí aqui fica legal de ver. Isso aqui não é a parte boa, porque eu só sei que o z tem que ser positivo, mas eu sei que o x pode variar entre menos 2 e 2, exatamente porque aqui é um 4. Eu sei que o y pode variar entre menos 3 e 3, e eu sei que o z, teoricamente, poderia variar entre menos 6 e 6. Só que ele tinha uma condição anterior em que o z não poderia ser negativo. Se eu só tivesse jogado... Perfeito. Se eu só tivesse jogado essa equação lá, eu teria uma outra figura. Vamos fazer isso. Então, em vez de ter essa figura aí, eu vou ter aquela lá que ele desenhou, que é x ao quadrado mais x ao quadrado dividido, né? Por 4. Opa, eu acabei perdendo a seleção quando eu mudei de tela. X ao quadrado dividido por 4 mais... eu tenho que apertar para a direita para ele entender que eu estou falando agora de uma outra estrutura. Y ao quadrado dividido por 9, se não me engano, não era? Isso, e z ao quadrado dividido por 36. O z não é ao quadrado. Z ao quadrado dividido por 36. Isso tudo igual a 1. Certo? Certo. Ele não carregou, porque com a minha mudança da... Bom, tem que ver, né, se o GeoGebra está com essa limitação, né? Mas vamos ver aqui de novo. Dividido por 4 mais um y ao quadrado. Acho que agora ele já está processando melhor a informação. Dividido por 9. Olha que legal. Isso aqui, quando você entender, você vai gostar. O problema é quando a gente não entende. Eu tô nesse tópico aí ainda. Ah lá, que legal. Era só um bug mesmo, porque eu fiquei mudando de tela, tá? Então, um detalhe importante aí, não ficar mudando de tela. Eu tenho um elipsoide completo, parece um ovo, ó. Ele só é diferente daquele porque ele tá pegando só dessa região superior, média para cima. Entendi. Porque Legal? nesse caso o z pode ser negativo. Nesse caso ele pode, não existe uma limitação aqui, ó. Se o z for menos 6, eu vou ter uma possibilidade em que o x e o y são iguais a 0, e o z ele poderia assumir a posição de menos 6, que ele elevado ao quadrado seria um 36 positivo, que dividido por 36 ele realmente seria igual a 1. Entendi agora. Legal, né? Sim. Agora eu tô entendendo. Então tá. Então, esse gráfico mostra lá aquela metade superior de um elipsoide, etc. E aqui embaixo ele fez uma projeção das curvas de nível, e ele desenhou uma projeção do que seria o gráfico, mas eu não gostei dessa projeção aqui do lado direito,
eu não gostei dessa projeção aqui, ó, do gráfico, porque ele não tocou lá no 6. Então, por isso que depois eu vim e fiz a projeção aqui embaixo, utilizando o GeoGebra, porque eu acho que essa aqui é mais fidedigna, fica mais fácil de entender. Tudo bem? Tudo. Então, beleza. Vamos encerrar aqui essa parte do exercício 1.